Samuel 22, 5. 2 Samuel 5, 22. Vamos ler então, diz assim: Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor, e este lhe respondeu: Não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, e o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Coloca sua Bíblia aí no seu assento, feche seus olhos mais um minutinho, amém? Senhor, nesta noite, Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Pai. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra que ilumina o nosso caminho, a Tua palavra que ilumina os cantos mais escuros da alma, a Tua palavra que traz vida, que fortalece, que levanta, que restaura. Senhor, que a Tua presença possa invadir os nossos corações, possa invadir aquele que entrou aqui nesta noite, aqueles que ainda estão por vir, Senhor. E nesta noite a Sua glória seja derramada através da palavra, dos louvores. Que tudo aquilo que impede essa pessoa de ouvir, de receber a Tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus. Que nesta noite a Tua glória se revele aos nossos corações, Pai. Fala conosco através do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém? Amém. Pode se sentar no seu lugar. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz, dá um aleluia aí. Amém. Glória a Deus, né? Que parou de chover para você vir para o culto, né? Choveu muito lá na sua casa, sim ou não? Você veio de barco ou você veio de carro? Você veio na arca de Noé? Glória a Deus, né? Glória a Deus porque você está aqui nesta noite. Amém? Boa noite a todos vocês. Gente, o pessoal, quando dá o horário do culto, o pessoal da transmissão começa a ficar nervoso comigo, começa a me mandar mensagem: cadê o link do culto? Cadê o link do culto? Cadê o link? Falei, gente, é 7h20 ainda, calma. A Márcia, ela assiste lá da Itália, lá é 1h da manhã. E ela fica ansiosa, esperando o culto. O pessoal, tem gente aqui de Porto Velho, tem gente aqui de... Esqueci o nome da cidade, me perdoa. Jaraguari, não. É uma outra cidade aqui de uma pessoa que entrou. Da Olívia Campinas, né? São Paulo. É, São Paulo, capital. Então, gente, o pessoal fica ansioso. Fala, gente, calma, que a hora que o link entrar, vocês entrem. Não esquece de deixar seu like, tá bom? Deixa o seu like lá no vídeo. Amém. Então, vamos para a palavra de Deus. Aqui está dizendo assim: que os filisteus se reuniram para guerrear contra Davi no vale de Refaim. Então, a fama de Davi começou a correr. Os filisteus sabiam quanto Davi era ungido, o quanto ele era usado por Deus, o quanto ele ganhava, vencia batalhas. Então eles se reuniram para guerrear contra Davi no vale de Refaim. E Davi, ele tinha o costume sempre de consultar a Deus. Antes de qualquer batalha, antes de qualquer coisa que ele fosse fazer, ele falava com Deus antes: Senhor, será que eu devo entrar nessa batalha? Será que eu devo entrar nessa guerra? Assim somos nós também. Será que eu devo me meter nesse assunto? Será que eu devo me intrometer nessa questão? Será que eu devo fazer tal coisa? Porque a gente não tem ideia de como coisas tão pequenas podem gerar tantos problemas nas nossas vidas. Então, Davi, ele sempre consultava Deus para participar das guerras. Terça passada nós falamos um pouquinho das guerras de Davi, porque esses dias a gente tem falado de Jeová Jiré, Deus da provisão. E terça passada nós começamos a falar da virada de Deus, que Deus é um Deus que promove viradas inesperadas nas nossas vidas. Nós falamos do ponto de inflexão, né? Que é quando começa a descer, de repente, do nada, começa a subir.
E assim, às vezes acontece nas nossas vidas. Do nada, de repente, acontece, os milagres começam a brotar. Aí você fala, é do nada? Não. É como a Bíblia cita, como as correntes do sul, né? Porque os semeadores, eles semeiam no período de seca e deixam ali sua semente. E só tem a chuva temporânea, que é aquela chuva fraquinha, mas que ela serve para germinar a semente. Aí vem a chuva serôdia, que é aquela chuva abundante, que vai fazer germinar. De repente, aquela água começa a escorrer do monte. E do nada, aquele lugar deserto se transforma num lugar imensamente florido e frutífero. Mas foi do nada? Não, foram sementes que foram plantadas no deserto, em lágrimas, em renúncias, em busca. Então você fala, aconteceu do nada? Não, quanto tempo já você está orando e está buscando por isso? Mas se você não semear hoje, você não vai ter o que colher amanhã. E Davi, ele consulta o Senhor. E aí Deus fala assim, vai, pode ir contra os filisteus, que eu vou te dar vitória. E aí ele vai e Deus dá a vitória. Deus falou, pode ir, ataca de frente, pode ir contra eles, que você vai ser vitorioso. E ele foi vitorioso. Aí o que aconteceu? Os filisteus novamente se reuniram. Só que aí eles se prepararam muito melhor. Eles se organizaram para um contra-ataque. E assim também, quando você se posiciona, vem um ataque do inimigo. Você ataca, vem outro ataque. É assim, a gente vive numa guerra espiritual. E aí eles se reuniram, só que eles se prepararam de melhor maneira. E aí, novamente, Davi consulta o Senhor e eles acamparam contra Davi no vale de Refaíns. E aí Davi novamente pergunta para Deus, Senhor, será que eu devo ir contra? Será que eu devo lutar contra? Só que aí Deus mudou os planos de Davi. Porque a gente acha, eu sempre fiz dessa forma, sempre deu certo dessa forma, no meu trabalho, na sua forma de agir, na sua forma de ser, na sua forma de pensar. E às vezes Deus muda. E aí Deus mudou a estratégia de Davi, porque Davi estava acostumado a atacar frontalmente. E os inimigos, eles estavam preparadíssimos para um ataque frontal. E o que Deus falou para Davi? Davi recebeu uma instrução para criar uma formação circular e ir por detrás dos filisteus. Ou seja, Deus falou, você não vai atacar pela frente, Davi. Você vai atacar por trás, pegando os filisteus desprevenidos. Ou seja, Deus mudou os planos de Davi. E deu uma estratégia totalmente nova. Parecia loucura. Meu Deus, eu vou atacar por trás. Meu Deus, como que é isso? O que vai acontecer? Não, vocês vão por trás. E aí Davi vai e obedece a Deus. E nós chamamos de cercar por trás o quê? Cercar por trás são as nossas orações. É quando você dobra o seu joelho por uma causa. Tem momento que Deus quer que você se posicione, mas tem guerras que não é para você ir lá se defender, que não é para você falar, que não é para você ir lá colocar sua mão. Tem guerras que é para você cercar por trás em oração. Tem guerras que é só para você interceder. Aonde a sua mão não alcança, a mão de Deus alcança. Tem guerras que você vai vencer de joelhos, calado. Tem guerras que você não vai se destacar pela frente, é lá atrás, nos bastidores, é no joelho, é na busca, é na entrega. Isso é cercar por trás. E Davi, ele sabia como buscar em Deus resposta para os seus problemas. Assim como a Bíblia relata sobre a fortaleza dos Jebuseus, a fortaleza de Jebus, que foi o lugar que Davi escolheu para ser a sua cidade, o seu lugar de paz. Todo mundo dizia que aquela fortaleza era impenetrável, que ninguém poderia conquistar aquela cidade, porque ela era uma cidade totalmente fortificada, não tinha como entrar ali. Assim como tem problema que parece que é insolúvel, tem problema que o médico diz para você não tem jeito, tem problema que parece que você não vai conseguir, tem pessoa que tem a cabeça tão dura que não adianta você falar com ela, quanto mais você fala com ela, pior ela fica.
situações que parece que são impenetráveis, mas não há nenhuma situação que seja impenetrável diante da oração. Porque a fortaleza de Jebus, ela tinha um ponto fraco. Ela tinha um túnel subterrâneo. Esse túnel subterrâneo passava por baixo da cidade, onde corriam águas. E foi por ali que Davi foi. Por baixo, escondido. Assim, às vezes você não sabe aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando. Parece que você não está fazendo nada, mas você está guerreando em oração. Ali no seu quartinho com Deus, ali onde ninguém te vê, você está cavando um túnel subterrâneo em direção à sua bênção. Sabe, igreja, as pessoas podem rejeitar as nossas palavras, as nossas atitudes, mas elas não têm defesas contra as nossas orações. E as nossas orações é o próprio Deus lutando por nós. Tem guerra que não é para você encarar de frente, porque você não tem inteligência emocional para isso. Você vai se ferir. Você tem que deixar Deus ir adiante. Creia que existe um céu aberto dentro de um quarto fechado quando você ora. Milagres acontecem, aleluia. Assim como acharam que Davi jamais conquistaria a fortaleza de Jebus, mas ela tinha um ponto fraco, ela tinha um túnel subterrâneo. Assim como essa pessoa que você acha que tem um coração de pedra, como esse problema que você acha que é impenetrável, essa barreira que é intransponível, existe um túnel chamado oração, e dentro dele tem que fluir as águas do Espírito Santo dentro de você, que vai te levar em direção ao seu milagre. E eles foram pelo túnel. Assim você vai orando, buscando ao Senhor, e ali eles abriram os portões. Assim as portas vão se abrir na sua vida, portas que você tem esperado há muito tempo, coisas pelas quais você tem chorado há tanto tempo. Os portões vão se abrir e Deus vai entregar nas tuas mãos, aleluia. Por mais que achassem que Davi era incapaz, debocharam, Davi jamais entrará aqui, mas em Deus, digo fraco, eu sou forte. É assim. Esse concurso ninguém consegue, isso aqui ninguém conseguiu, esse problema aqui é intransponível. Não existe problema intransponível, não existe abismo tão profundo que a mão de Deus não possa te alcançar. Mas a gente tem que saber a forma certa de lutar. Aqueles homens, eles foram pelo rio. Isso depois você vai ler em 2 Samuel 5, conta a história. Eles foram, arriscaram a sua vida, abriram os portões e invadiram a fortaleza. Assim como através da sua oração, Deus vai quebrar fortalezas em corações. Pessoas pelas quais você tem intercedido, situações que você tinha dado por perdida, você vai começar a orar, vai começar a buscar, e Deus vai começar a quebrar, aleluia. Aqueles homens estavam dispostos a pagar o preço. E tem algo interessante aqui, porque Deus falou para Davi: Davi, cerca por trás. Porque às vezes você fala: meu Deus, eu vou falar com o meu chefe, eu vou falar com o teu... Você quer batalhar tudo de frente, você quer vir lá e gritar, você quer vencer na base do grito. Nesses dias, nós estamos próximos das eleições. O que nós temos que fazer como igreja? Orar, buscar o Senhor, para que o melhor seja feito para a nossa nação. Nós como igreja temos que orar. E assim, a gente muitas vezes quer batalhar tudo de frente. Tem pessoa que não adianta você discutir, é orando. Você tem que orar. E a oração é uma arma poderosa. Então, Deus falou para Davi: você vai cercar por trás. Os intercessores, as pessoas que oram por esta igreja, que oram pelos pastores, que oram pelos projetos, muitas vezes você não vai saber o nome delas, nunca viu, mas são os intercessores que mantêm uma igreja em pé. É um ministério que não tem glória, que não tem reconhecimento humano, mas tem um reconhecimento grandioso diante de Deus. Por isso que ele diz
Fecha a porta do teu quarto. Ora em secreto, que o Deus que vê em secreto te recompensará. A recompensa é direto do Pai para quem ora. E aí Deus fala com Davi: Davi, existe o tempo que você deve atacar. Deus foi bem claro, Maria Aparecida. Deus foi bem claro e disse assim: olha, Davi, espera o sinal. Fica quietinho por trás, porque os filisteus, eles estavam muito bem preparados para um ataque frontal. Se Davi fosse pela frente, Davi teria morrido. Só que Deus falou o seguinte: espera o sinal, fica quietinho aí, não ataca sem o sinal. O tempo era imprescindível, o tempo para o ataque é primordial. Ele falou assim, que ele ia receber um sinal sobre as amoreiras, sobre as árvores, sobre as amoras. A copa de amoras. Tinham árvores ali, que como aquelas árvores eram como se fossem cercas vivas, protegendo o exército de Davi que estava atrás. Então ele precisava escutar um sinal, um estrondo. Só que detalhe, não tinha sinal nenhum de vento, nem de tempestade, nada que pudesse balançar uma copa de amoras. Mas Deus falou: espera, porque existe o tempo certo para cada coisa acontecer na nossa vida. Espera o sinal. Essa é a parte difícil, é ou não é? Quem gosta de esperar e diz aleluia? Ninguém. Eu adoro esperar. Depende, se for espera, depende de esperar o que, né? Tem coisas que são boas para esperar. Ai, eu odeio esperar, eu queria para ontem. Aí Deus está falando, espera o sinal. E tem gente que não espera o sinal. A gente brinca, né? Que às vezes a moça está esperando o príncipe encantado vir. Aí ela ouve o barulho do cavalo chegando. Aí ela não espera o sinal, ela está tão desesperada que ela nem espera o príncipe descer, ela casa com o cavalo. O desespero é tanto que ele nem desceu, gente. E ela casou com o cavalo. É o cavalo, é o amor da minha vida. Por quê? Porque não esperou o sinal de Deus. Eu já sei o sinal, Deus. Se ele olhar para mim, piscar, é ele. Que sinal que é esse, gente? Talvez esse sinal ele está dando para várias, faz horas, né? Ai, porque ele fala isso para mim, fala isso para todas. Esse é o sinal? Não. Você vai buscar sinal em oração, em entrega, em busca verdadeira com Deus. É a hora de eu falar? É hora de eu falar com essa pessoa? Eu lembro de uma experiência que nós tivemos de um grupo que eles iam ter uma reunião de trabalho e a moça estava desesperada porque tinha uma pessoa no trabalho que perseguia ela. Iam fazer essa reunião e falaram: meu Deus, ela vai pedir minha cabeça, essa pessoa é dificílima. A reunião ia ser na sexta-feira. Quando foi na quinta-feira, ela me ligou, falou: pastora, tem culto hoje? Eu falei: não. Ela falou: você poderia ir na igreja para a gente orar? Eu estou desesperado. Falei: vamos. E foi eu, o pastor e a turma toda do trabalho. Falei: meu Deus, isso é desespero. Quando a gente está desesperado, a gente quer ter culto até no dia que não tem culto. Aí estava a turma toda do trabalho. E aí eu lembro que nós começamos a interceder ali. E Deus deu uma palavra, justamente que Davi ia vencer Golias. E aí Deus ministrou o nosso coração para aquela moça: nessa reunião, Deus vai te dar uma oportunidade e você vai falar. E quando chegar a oportunidade, Deus vai encher a tua boca com as palavras certas, na hora certa. Jejua e se consagra, porque Deus vai dar vitória. Aí eu lembro que no outro dia na reunião, a pessoa que a perseguia já estava pronta para falar,
já pronta para, já como diz, pronta para destilar o seu veneno. E aí, de repente, o diretor falou assim: hoje eu quero ouvir você falar. A pessoa que estava aqui conosco orando, ela nunca tinha tido oportunidade de falar. Ela falou que naquele momento ela começou a dar aquela tremedeira nela. Mas Deus encheu, Deus usou a boca dela para falar a palavra certa, na hora certa. E ela contou tudo o que estava acontecendo, como aquelas pessoas estavam sendo perseguidas, como estava difícil trabalhar. No fim das contas, Deus abençoou, que ela conseguiu a promoção para o lugar que ela queria. E a pessoa que estava perseguindo eles foi chamada a atenção, foi disciplinada. O milagre verdadeiramente aconteceu, porque Deus fala: espera o sinal. Quando ela estava aqui orando, na quinta-feira, na quinta-feira, ela estava cercando um problema por trás. Porque se ela chegasse de frente lá, eu vou falar, eu vou acontecer, ela ia acabar metendo as mãos pelos pés, os pés pelas mãos. Ela ia se frustrar, porque era a hora da oportunidade. E quando você ora, a oração cria oportunidades. A oração abre portas no céu, que abrem portas na terra. Por isso que a oração diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então começa a acontecer algo no mundo espiritual. Só que a gente tem dificuldade de esperar o tempo certo. A gente tem dificuldade de esperar o tempo, porque nós somos ansiosos, nós somos desesperados, nós somos apressados. Davi, igreja, antes dele se tornar rei, ele passou por 3 unções. A primeira unção aconteceu na casa do seu pai Jessé. Ele foi ungido apenas, mas ele não se tornou rei naquele momento. As coisas acontecem no momento certo. Talvez Deus já liberou uma palavra que você ia conseguir um milagre, que você ia conseguir a bênção, mas ainda não aconteceu naquele momento. Mas já aconteceu uma unção, uma palavra foi liberada. A primeira unção foi na casa do seu pai, não significava que ele não seria rei. A segunda unção aconteceu em Hebrom, pelos homens de Judá, porque Davi, ele se tornou rei primeiro somente de Judá, porque Israel era dividido em norte, Israel, capital Samaria, e sul, Judá, capital Jerusalém. Davi começou a reinar somente em Judá, mas não em todo Israel. E a terceira unção, que foi o que nós pregamos terça passada, que foi quando deu uma virada na vida de Davi, foi em 2 Samuel 5:3, com os anciãos de Israel. Foi aí que ele se tornou rei de todo Israel. Foram 3 unções. A primeira unção, você recebe a palavra. A segunda unção, você começa a orar para gerar aquilo em milagre. Na terceira, você já se posiciona. Agora é a hora do ataque. É assim que Deus trabalha, porque enquanto nós esperamos, Deus nos prepara para o milagre. Tem até um vídeo muito famoso que uma pessoa fala assim: se você parar para pensar na vida, tudo é difícil, Léo, mas a gente tem que escolher o nosso difícil. É mais difícil, vocês vão responder para mim, é mais difícil ficar na solidão, na linguagem do mundo aí, ficar encalhado ou casar errado? Qual que é mais difícil? Vocês preferem ficar encalhado ou casar errado? Vocês preferem casar errado? Misericórdia, hein? Desespero, estão tudo casando com cavalos, irmão. Qual que é mais difícil? Na verdade, encalhado é quem casou mal. É difícil ficar na solidão, mas é muito mais difícil você dormir com a bruxa do 71, você ser a noiva do Chuck. É muito mais difícil, porque aí você não tem paz, é um inferno dentro da sua casa. A pessoa vive um inferno. Você fala: cadê sua esposa, seu esposo, seu marido, sua esposa? Ele fala: aquela praga. Misericórdia. Quando casa aquele, né? Quando o amor toca.
Aí depois que casa é: levarei eu também minha cruz. Vira cruz. Aí acabou, mudou a música. Então qual que é o mais difícil? Você tem que escolher qual que é o mais difícil. É ficar com qualquer um por aí sendo feita de tapete? Ou você esperar em Deus? Você tem que escolher o seu difícil. É difícil atravessar a cidade no dia de chuva, vir para o culto cansado. É difícil. Mas é muito mais difícil você passar a semana inteira sem ouvir a palavra e chegar no fim da semana, tá lá deprimido, triste. Por quê? Porque está fraco espiritualmente. Escolhe qual é o seu difícil. Aqueles homens arriscaram sua vida. É mais difícil ficar sem essa amizade do mundo, ficar sem esse pecado ou ficar sem a presença de Deus. Escolha o seu difícil. É muito mais difícil ficar sem a presença de Deus. Só que é difícil esperar, parece que não tem nada acontecendo. E quando você aprende a orar, quando você aprende a esperar em Deus, quando você aprende a ter foco e saber exatamente o que você quer, as portas se abrem. Você descobre um túnel que ninguém está vendo, ninguém está enxergando, porque está todo mundo distraído. Porque a gente não sabe esperar. Esperar em Deus não é esperar de qualquer jeito. É esperar posicionado. É esperar orando. É esperar se consagrando. E para isso você precisa ter foco. Qual que é o meu foco? Eu quero servir a Deus. Eu sei que a minha vida só vai destravar quando eu me posicionar com Deus. E você está esperando o que para fazer isso? O que mais acontecer? Perder mais tempo? Não, a gente não pode perder mais tempo. Só que a gente tem a sensação de que nada está acontecendo, principalmente quem estuda para concurso. Essa semana, eu entrei em contato com uma jovem que passou no concurso, uma menina jovem, linda. Ela falou: olha, eu não sei se eu vou poder assumir, porque eu não terminei a faculdade, eu estou no último semestre, eu vou tentar antecipar o meu diploma. Falei: meu Deus, a menina nem terminou a faculdade, já passou no concurso, já está empregada. Uma menina bonita. Por quê? Você acha que ela está fazendo o quê? Fazer a faculdade é fácil? Trabalhar é fácil? Não. Mas é quando a pessoa tem foco. A gente pega tantos jovens ali, contrata tantos jovens com foco. Pessoas que estão começando a vida, já começam trabalhando, já começam desbravando. Assim como em contrapartida, a gente vê jovens tão morosos, tão lentos, tão preguiçosos, tão acomodados, sem iniciativa para nada. Porque hoje tudo é fácil. Você quer abrir o portão, você aperta o controle e abre. Mas não muito tempo atrás, o portão é no braço. É tudo no braço. O CrossFit era em casa. Abre o portão no braço, aquela briga. Quem vai abrir o portão? Quem vai levantar para abrir o portão? E hoje o jovem é preguiça de pegar o controle que vai abrir o portão. Antes, para atender o telefone tocava, todo mundo corria desesperado para saber para quem que era a ligação. Hoje não, o telefone está lá do lado da privada. Nem para ir no banheiro a pessoa larga. A pessoa nem tocou, alô. Ou se ela não quer, ela fica olhando. Deixa eu tocar. Está me atrapalhando. E não tem iniciativa para nada. E a gente vê lá pelos mirins, porque os mirins que são proativos, aquele que tem iniciativa, aquele que você vem com a bandeja, ele já vem te ajudar com a bandeja, ele já vem com alguma coisa atrás. O que precisa que eu faça? Aquela pessoa que se prontifica, são as pessoas que formam e voltam para lá e passam no concurso, porque se destacam. E aí quando elas passam, todo mundo fala: o fulano está na lista, vamos trazer o fulano para cá, porque o fulano é bom de trabalho. O preguiçoso não consegue nada na vida, espiritualmente, nem em trabalho. E a gente às vezes fala: Deus, por que Deus não abre a porta para mim? Por causa da sua preguiça. A sua preguiça fecha portas. A falta de iniciativa fecha portas. Para o reino de Deus, para tudo na vida.
E hoje a gente tem que ensinar, por quê? Porque a nossa geração, a geração dessas crianças agora, eles são estimulados a não fazerem nada. Coloca para ajudar. Eu lembro quando o Mateus, acho que foi fazer mais ou menos no aniversário de 10, eu falei: Mateus, a partir de hoje as coisas vão mudar nessa casa. Você vai começar a ajudar no serviço de casa, viu? Vou começar a te dar tarefa. E o que eu vou fazer, amor? Não, é o seguinte, você vai fazer isso e vai ficar no tédio. Porque os médicos dizem, os psiquiatras dizem que a criança precisa de tédio. Que hoje, com 7 anos, ela tem mais informação que o imperador romano com 50 anos. Aí você fala: ai, mãe, vai ficar no tédio. Vai ficar no tédio. Fica aí sem fazer nada, pensando em quê? Pensa no que você quiser. Você precisa do tédio. Você precisa ficar no pensamento, sem tecnologia, sem nada. Vira e mexe, a gente faz uma programação com eles para eles brincarem, para eles não ficarem vidrados no mundo virtual. Aí eu falei: a partir de hoje você vai começar a ajudar. Você vai ter obrigações aqui nessa casa, porque eles têm que ter obrigação. Aí o Mateus falou para Carol assim, ele chama a tia dele de Dol: Dol, quando eu fizer 11 anos, minha vida vai virar um inferno. Vai começar a ficar difícil. Mas não é, por quê? Porque ele está sendo preparado para o futuro. E é isso que a gente tem que pensar, a gente tem que preparar a nossa vida para o futuro. É chato deixar de ir na festa para estudar. É chato muitas vezes ficar sozinho, ver todos os seus amigos indo e você ficar. É chato muitas vezes vir para a igreja sozinho. Mas você não está à toa, você está construindo algo para o seu futuro. Eu sei que é difícil esperar, é difícil quando a gente tem um sonho. Às vezes a gente leva tantos nãos, tantos nãos. Como Davi, às vezes na primeira unção, ele achou que ele já fosse ser contratado, já fosse ser rei. Assim como a gente às vezes vai numa entrevista, a gente acha que vai ser contratado, a gente cria uma expectativa, e as coisas às vezes demoram tanto para acontecer. Aí fala assim: não, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Não, não é que Ele está caprichando, é que Ele está te preparando, porque Ele tem. E Ele precisa nos preparar. Então quando você estiver cansado, a espera estiver difícil, você não tem que parar, você tem que descansar. E descansar também é difícil, porque a gente vive tão pilhado, tão preocupado com o futuro, tão preocupado com as coisas que estão para acontecer, que a gente perde a paz de espírito. E a gente tem que aprender a descansar em Deus. Eu fiz tudo o que eu podia, eu estou orando, eu estou jejuando, eu intercedi por fulano, eu estou tentando arrumar um emprego, eu bati em tantas portas e nada aconteceu ainda. Eu esperava algo e eu acabei levando um não. Isso acabou com o meu dia. Será que Davi, na primeira unção que ele recebeu, ele já ia sair lá achando: oh, eu sou rei, e não aconteceu? E ele se frustrasse, ele se amargurasse com Deus? Eu tinha expectativa naquele exame, eu tinha expectativa que eu ia fazer tal coisa e ia dar certo. Eu tinha expectativa, mas não aconteceu. Mas enquanto não acontece, você continua orando, continue esperando em Deus. Não saia dos pés de Jesus. Continue em oração, continua buscando pelo seu milagre, continua pedindo, descansa. Eu lembro que eu ia fazer uma cirurgia para tirar um cisto que foi crescendo ao longo de 5 anos. Ele chegou a um tamanho de 6 centímetros mais ou menos. E o médico falou: nós vamos tirar. E aí minha mãe falou: não faz essa cirurgia, eu não estou sentindo paz no coração. Eu falei: tá bom, eu não vou fazer, porque boca de mãe e praga é a mesma coisa. Se a sua mãe fala não vai para você ver. E que poder que tem a palavra de mamãe, não é verdade? Aí eu fiquei com medo, né? Falei: não vou fazer. E ela orou: em nome de Jesus, eu vou orar por você e esse cisto vai sumir em nome de Jesus. Vai fazer o exame.
Aí eu fiz o exame, o cisto estava lá. Ele não oferecia nenhum risco para mim, não estava me dando dor, nada, mas podia continuar crescendo. Mas eu descansei, de verdade. Eu falei assim, agora eu vou descansar. Agora eu não quero mais fazer essa cirurgia. Eu vou ficar tranquila e eu vou deixar na mão de Deus. E aí, um mês depois que ela faleceu, eu fui fazer check-up. E quando eu fui fazer exame, o cisto tinha desaparecido. Para a honra e glória do Senhor. Deus fez a cirurgia, né? E aí eu falei para a médica, olha, tem um cisto aí que já tem 5 anos. Ela, ai, peraí, deixa eu ver de novo. Ela falou, não tem nada aqui. Porque eu descansei. Então às vezes as coisas não acontecem na hora que você espera, na hora que você quer, mas é no tempo de Deus. Enquanto não acontece, você tem que aprender a descansar em Deus. Você tem que aprender a descansar no Senhor. Você abre a porta do seu quarto, você ora, você fala com Deus da angústia que está sendo essa espera para você. Senhor, eu preciso aprender a descansar em Ti, porque esse problema tem perturbado a minha alma. Esse problema tem me tirado a paz, esse problema tem me angustiado. Senhor, eu preciso aprender a descansar em Ti. Me ajuda. E aí você abre a porta do seu quarto e chama por Ele. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de Ti. A Tua presença é o meu sustento, a Tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a Tua voz dizendo assim, ou se Ele dizer, vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo com meu amor, com meu amor. Te envolverei. Quero olhar em teus olhos, deixa-me olhar tuas feridas, eu sararei. Quando Ele te chama, vem para os meus braços, vem descansar. Enquanto você espera, Deus vai te sarando. Enquanto você espera, Deus está te tratando. Enquanto você espera, Deus está te preparando para o milagre. Enquanto você espera, Deus está te fortalecendo. Enquanto você espera, Deus está te ensinando. Enquanto você espera, Deus está fortalecendo os seus braços. Deus está aprofundando as suas raízes para comportar a grandiosidade daquilo que Ele tem. E Ele te chama hoje, filho, vem, vem, filho amado, vem para os meus braços, vem descansar no meu amor. Descansa essa tristeza, essa angústia, essa depressão que tem tomado o seu coração. Ele te chama, Ele te chama, Ele diz, vem, filho amado, diga, vem, descansa.
triste, preocupado. Vem, filho amado, vem como está, exatamente como você está. Você chega no quarto para orar exatamente desse jeito, às vezes destruído, entristecido, mas você sai dali renovado pela presença de Deus, renovado pela força de Deus. Aleluia. Esperar em Deus é ter posicionamento. Posicionamento no que Deus tem para a sua vida. Mas eu estou esperando em Deus e eu não tenho visto nada acontecer. Você já parou para pensar que o problema pode não estar na semente, e sim porque você está semeando em terra estéril? Quando você insiste em pessoas, em situações erradas, você se frustra, porque você semeia numa terra que não tem resposta, que é desprovida de fruto, que é desprovida de gratidão. E aí você vai se desgastar emocionalmente, você vai desperdiçar a sua energia, e isso vai te enfraquecer, porque você não vai ver resultado, e você vai acabar desperdiçando uma semente que você poderia usufruir, ou mesmo uma semente que você poderia ter espalhado em outro lugar que você não tem se atentado. Mas se mesmo sabendo que a terra é estéril e você insiste em semear ali, então há algo de errado com você. O problema talvez é que você se acostumou com o fracasso, se acostumou com o desamor, se acostumou, está com apego afetivo ao desprezo. Mas chegou a hora de você levantar a sua cabeça e olhar um campo vasto e maravilhoso que Deus preparou para você semear. Porque tudo que você semeia em Deus volta para você. Não desperdice a sua semente aonde Deus não te mandou plantar. E às vezes você fica perguntando o que há de errado comigo. Não há nada de errado com você. Você está semeando na terra errada. Quando você aprender a semear na direção de Deus, nada do que você plantar voltará vazio, mas vai frutificar na sua vida, em nome de Jesus. Às vezes a gente se sente assim, quando está demorando muito para acontecer uma coisa, a gente se sente incapaz. A espera dá a sensação de incapacidade. Eu não sou capaz de ter um bom trabalho, eu não sou capaz de conquistar um bom relacionamento, eu não sou capaz de fluir no ministério, eu não sou capaz, porque está demorando no seu tempo, no seu relógio. E isso traz uma sensação de incapacidade. Só que eu quero te dizer que a sua incapacidade, a sua sensação de incapacidade não limita o poder de Deus. Você se sente incapaz e pensa: eu jamais serei usado para ministrar nessa área da minha vida, porque eu fui muito ferido nessa área. Eu jamais serei usado para ministrar nessa área, porque eu fui muito ferido nessa área. E eu quero dizer para você que Deus usou Abraão, um estéril, para orar pela casa de Abimeleque, onde todas as mulheres estavam estéreis. Quem Deus usou para orar? Um estéril. Sabe por quê? Porque a sua limitação não limita o poder de Deus, porque não é por você, é por Ele. É Ele que age, é pela misericórdia dEle. E nas áreas onde nós somos mais atacados, é onde nós seremos mais usados. Você já parou para pensar que o seu ministério pode se esconder atrás da sua dor? Quando uma pessoa ela tem um potencial de liderança, você pode perguntar para todo líder, ele passou por um desprezo muito grande. Todo líder conversa com qualquer um, para que ele se sentisse incapaz, para que o tempo de espera ele pensasse que ele era incapaz, quando ele estava sendo treinado por Deus, como Davi, como Jefté, como Moisés. Todos eles em algum momento se sentiram incapazes. E é isso que a espera às vezes faz. Mas que a espera não te traia
e não te faça sentir incapaz. Vocês conhecem o pastor Cláudio Duarte, que é uma bênção? Ele é muito usado no ministério de família, de restauração de família. E ele foi criado por um tio. É a área que ele foi mais ferido. Ele não teve uma estrutura de lar nenhuma. E ele falou: como que Deus me chama para atuar nessa área? É porque Deus, Ele usa a nossa dor para cumprir um propósito. É Deus, igreja. É Deus que faz. A gente não imagina que vai ser usado naquela área. Olha, eu nunca imaginei que eu ia estar pregando a palavra. Na verdade, desde pequena, a minha tia fala assim: a Karen já gostava desde pequena do microfone. Ela pegava os pininhos da cama e fazia de microfone. E brincava na frente do espelho. Só que, igreja, eu tinha problema recorrente de garganta infeccionada. Meu pai está aqui, não me deixa mentir. Todo mês eu tomava injeção de antibiótico, porque a minha garganta inflamava. E eu tinha febre, eu tive pneumonia mais de uma vez. E naquela época, você comprava antibiótico sem receita. Todo mês eu tinha que tomar injeção. Eu vomitava muito, a minha garganta trancava de uma forma. Eu falava assim: meu Deus, meu sonho é tirar as amígdalas, porque não tem condições. Não tinha condição de falar. Então, a minha garganta era muito atacada. Jamais eu imaginei que Deus fosse me usar a minha voz para algo, porque a minha voz era muito atacada. Todo mês eu vivia doente, muito magra, por causa da frequência com que eu ficava doente. E a minha mãe sempre tinha que cuidar. Várias vezes eu me lembro de rolar de febre na cama. E aí eu lembro que eu comecei a trabalhar num lugar e eu não podia. Piscina, ar-condicionado, chuva, mudança de tempo, nada disso, eu já adoecia. Era um mergulho na piscina, pronto. E aí eu me lembro que numa dessas vezes que eu fiquei doente, eu comecei a trabalhar num lugar e o ar-condicionado ficava nas minhas costas. Não deu uma semana, eu adoeci. E aí eu comecei a vomitar muito pus. De 53 quilos eu fui para 47. Eu fui definhando. Só que eu já era acostumada a ter infecção recorrente de garganta, então eu achei que fosse mais uma das infecções de garganta que eu estava tendo. Então eu não dei importância. Só que aí começa a fase de vomitar, eu já não conseguia comer direito. E aí começou. E eu lembro que a minha mãe estava frequentando a casa de uma mulher de oração. E aí eu fui para trabalhar naquele dia. Eu lembro de ter vomitado sangue. Começou a sair muito sangue junto com o pus. E aí eu falei: meu Deus, agora o negócio ficou sério. E aí eu falei assim: eu não sei se eu conto para minha mãe agora, depois eu conto para ela que está saindo sangue. E aí a minha mãe foi na casa de uma irmã de oração. E ela chegou na casa dessa irmã de oração. Essa irmã falou para ela assim: olha, minha mãe chamava Vera. Vera, eu passei a noite inteira orando e eu vi uma jovem, o cabelo liso, escuro, e ela está com pneumonia, ela está com o pulmão tomado. E eu a via indo para o hospital e os médicos faziam drenagem no pulmão dela, mas ela não resistia, ela morria. E eu não sei quem é essa jovem, porque Deus falou que eu preciso orar por ela, porque ela vai ser curada através da oração. E a minha mãe jamais imaginou que ela estava falando de mim. E aí, quando nós fomos buscar a minha mãe na casa dessa mulher, eu fui com a Carol. A Carol falou: desce do carro e apressa a mãe. Quando eu desci do carro, ela me viu, ela ficou pálida. Ela falou: meu Deus, eu te vi a noite inteira nas minhas orações. Eu a vi. Aí eu falei assim: por quê? Ela falou: você está com pneumonia. E naquele dia eu tinha vomitado sangue. E eu já estava acostumada a avançar para a pneumonia. Ela falou: só que o médico não vai te salvar. Vai ser a oração. Ela falou: vem aqui na quinta-feira e eu vou orar por você. Ela devia ter orado na hora, né? Falou: vem aqui quinta-feira. Na quarta-feira eu não levantava da cama. Eu sentia aquele meu peito chiando na maior altura que você imaginar. Dava para escutar o ronco. Eu sentia tantas pontadas no peito. E aí a minha mãe ligou a televisão na oração. E eu falei: mãe, eu tô com muita febre, eu tô com muita dor, meu peito tá doendo muito. E aí ela ficou naquele desespero. E aí ela pegou e falou: eu vou ligar para a irmã.
E depois eu fiquei imaginando, eu falei, gente, como a minha mãe realmente era uma mulher de muita fé, né? Porque se é uma mãe com filho, a primeira coisa que vai fazer é levar para o hospital. Mas ela acreditou naquela palavra, que o médico não ia resolver, que o problema tinha que ser cercado por trás, que não era medicina, era Deus. E aí ela acreditou naquela palavra. E quando ela acreditou, ela ligou para a irmã e falou, irmã, a minha filha está aqui, ela não levanta, nada para no estômago dela, ela está queimando em febre, ela está vomitando sangue, ela não está aguentando de dor no peito, o que eu faço? Traz ela aqui e eu vou orar por ela. E naquele momento ela teve uma atitude de grande fé, de me levar para a casa da irmã. Chegou lá, a outra irmã que orava por ela, eu lembro que ela entrou, ela falou, meu Deus, o que essa moça tem no pulmão? Porque eu senti uma pontada no meu peito a hora que eu entrei. Ela falou, ela está com pneumonia, vamos orar por ela. E, diante de Deus, igreja, nem fé eu tinha como ter, porque eu só estava o osso. Não tinha nem força para falar, não conseguia comer. E eu não lembro da oração que elas fizeram, porque eu estava muito fraca. E elas oraram. Ela falou, Deus vai te curar. Eu falei, sim, Ele vai me curar. E eu vou vir dar o meu testemunho, eu falei para ela. Aí eu lembro que elas oravam por mim. O marido dela chorando do lado, porque ele já havia sido curado do câncer. E aquelas irmãs eram acostumadas a ver Jesus curar. Como a gente tem que se acostumar a ver milagres. A gente tem que se acostumar com o sobrenatural. No bom sentido, não de se acomodar, mas de você viver experiências com Deus. Cadê as experiências com Deus? É só letra. A gente tem que viver milagres, a gente tem que viver Deus real perto da gente. Toda uma pessoa que ora e que busca, tem presente espiritual reservado para você, tem dons espirituais, mas é para quem busca. E elas oraram por mim. Eu não lembro de ter ouvido nada, igreja. Eu cheguei em casa, eu desmaiei. Ela falou, vai para sua casa, não vai trabalhar, descansa. Quando eu acordei com tanta fome. Eu falei, mãe, me dá um prato de comida, eu preciso comer. Ela falou, vou trazer. Eu comi aquele prato de pedreiro. Só que eu falei, só que antes eu quero ir lá no banheiro e eu quero ver a cor da minha saliva, porque a cor da minha saliva era verde. Nunca tinha visto a minha saliva branca, de tanto catarro que tinha. Eu olhei a minha saliva branquinha. Eu não tinha febre, eu não tinha dor no peito, eu não tomei nenhuma medicação, nenhuma. Não dava nem tempo da minha mãe ir lá fazer um raio-x para mostrar, porque eu ia morrer. E aí eu falei, mãe, me dá esse prato aqui que eu vou comer. Quando eu comi o prato, eu falei, vou esperar 20 minutos, eu vou vomitar. Não vomitei nada. Eu falei, mãe, eu estou curada. Eu não tenho mais nada, eu não tenho febre. Minha mãe começou a chorar, eu comecei a chorar. Eu falei, gente, Jesus cura de verdade. Jesus cura, Jesus é maravilhoso. Como Ele é poderoso. Como Ele é poderoso. E aí naquele dia eu falei, Senhor, a partir de hoje eu vou dedicar a minha voz e os meus dias a Ti, todos os meus dias a Ti. Já que o Senhor me deu uma segunda chance de viver, eu quero viver todos os meus dias para Ti. E aí eu lembro que foi na quinta, na sexta-feira eu estava na igreja dela, já me deram o microfone. Ela falou, meu Deus, você é aquela morta-viva que estava aqui na quarta-feira. Você não tinha nem cor no seu rosto, você não parece a mesma pessoa. Eu falei, eu não sou a mesma pessoa, eu nasci de novo. E quantas oportunidades Deus nos dá de nascermos de novo. Quantos livramentos Ele te dá para você fazer diferente. Eu falei, Deus, eu vou fazer para Ti. E quando a minha mãe faleceu, eu comecei a ter refluxo, começou a atacar minha voz, para eu não cantar. Eu falava, meu Deus, eu tinha tantos compromissos para cumprir, e as pessoas me chamando para ministrar. Eu falava, meu Deus do céu. Uma luta, por quê? Porque o luto quis tirar minha voz, minha alegria de ministrar, minha alegria de servir a Deus. Mas Deus foi maior que todas as lutas na minha vida, porque eu não deixei de ser minha irmã, porque eu prometi para Ele, que enquanto eu tivesse vida, eu viveria para Ele. A minha voz vai ser para Ele, tudo vai ser para Ele, porque Ele me deu uma segunda chance. Imagina eu morrer com 19 anos.
Quantas coisas eu não teria vivido com Deus e Deus me deu essa oportunidade. Parece que está demorando. Às vezes parece que você está demorando tanto aquele milagre. Por quanto tempo você tem chorado por aquela promessa? Por quanto tempo você tem pedido? Mas em breve você vai ouvir o som do céu. É Deus vindo em direção ao seu milagre. Porque Deus falou: Davi, fica quietinho aí, você vai escutar um estrondo na copa de Amoras. Ei, não tinha vento, ei, não tinha sinal no céu de que ia dar um vento nas amoreiras. Quando de repente Davi escuta um estrondo sobre a copa, as copas começam a balançar. Era o exército de anjos invisível de Deus indo à frente da batalha. É Deus saltando por cima dos seus problemas para te dar vitória. Ele começa a sacudir as amoras, alguns galhos começam a quebrar, algumas pessoas começam a sair da sua vida, algumas coisas começam a sair da sua vida. Para você, como pássaro, entenda que você não precisa do galho, você sabe voar. Você vai ouvir o som de Deus. Se você estiver esperando verdadeiramente no Senhor, se você estiver esperando verdadeiramente na promessa de Deus, vai chegar a hora que você vai escutar o som na copa de Amora. Amora significa demora. Parece que vai demorar, parece que não vai acontecer, mas Deus falou: Davi, espera, porque as copas faziam uma cerca viva, protegendo eles. Eles estavam por trás. A hora que os inimigos escutaram aquele estrondo, eles saíram correndo, apavorados, porque não há mal que resista diante da voz de Deus, não há mal que prevaleça diante do estrondo de Deus, não há doença que prevaleça diante da cura do Senhor. Foi Deus à frente, igreja. Quando a minha mãe me colocou ali, quando aquelas irmãs oraram por mim, houve um estrondo no mundo espiritual. A morte estava me esperando, mas Deus deu um estrondo e falou: não, ela é minha, vem aqui, ela vai me servir. O estrondo você escuta, é o sinal de Deus vindo à frente da batalha, aplanando os caminhos. E os inimigos começaram a ficar confusos. Assim, diante das lutas, assim, diante dos desafios, não há barreiras que não possam ser vencidas diante do poder de Deus. Não há portas que permaneçam fechadas diante do poder de Deus. Não há. Espera o sinal, espera o barulho santo, espera o som do céu. Davi, agora é hora de atacar. E quando Davi foi, os inimigos já tinham fugido. É para a gente entender que a vitória vem de Deus, e que nada pode vencer o poder de Deus sobre as nossas vidas. Você vai escutar esse som, você vai escutar esse estrondo na copa de Amoras, você vai escutar o barulho do seu milagre vindo em sua direção. E você vai dizer para Ele: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei. Declare que não há ferrolhos, diga: não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura.
Diga, igreja, não há ferrolhos. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele creem. Aleluia! Não há doenças que fiquem de pé diante da voz do Todo-Poderoso. Quando ele bradou ali, ele arrancou a pneumonia. Ali ele arrancou a enfermidade da minha vida. Ali ele arrancou o plano do inimigo para minha vida, para que eu vivesse os meus dias para ele. Assim Deus faz. E sabe, igreja, hoje nós vamos comemorar mais um ano de vida do meu filho. E ele chegou em casa e falou ontem, falou assim: mãe, falei, eu quero passar essa meia-noite orando com você, com seu pai. E ele falou assim: mãe, você acredita que eu quase morri hoje? Eu quase fui atropelado. Eu ia sair, o carro acelerou com tudo, eu quase morri. E aí ele começou a fazer aquela carinha de choro. Ele falou: mãe, eu quero dizer que eu amo muito vocês. Um dia antes do aniversário dele. E o meu filho, desde bebê, ele já tem experiências com Deus. Ele tem histórias com Deus para contar. As pessoas sabem aqui que hoje ele é músico por um voto que ele fez para Deus, para que eu fosse curada. E ele, desde pequenininho, desde bebê, ele está no altar comigo na igreja. E todo mundo sabe que ele não tinha coordenação motora nenhuma para tocar. Mas desde pequenininho, Deus já mostrava sinais na vida dele. E quando eu gravei a música Dor e Milagre, eu cheguei para o produtor, eu falei: eu quero que o Mateus participe. Porque o Mateus, ele estava aprendendo a tocar bateria. Não dava ainda para tocar no estúdio. Aí, o produtor, o cinegrafista, ele muito experiente, ele falou: eu tenho uma ideia. Vamos colocar o Mateus para tocar nessa parte. Então o produtor, ele criou uma parte para o Mateus participar. E o cinegrafista falou: eu tenho uma ideia. Vai ficar tão bonito se o pai passar a baqueta para o filho. E ele não sabia que quem ensinou o Mateus a tocar foi o pai. E naquela hora eu me emocionei. Eu falei: como Deus cuida dos detalhes. E naquela parte daquela música, é justamente quando eu falo: orações são sementes, não deixe a dor te parar. Quem semear com lágrimas vai colher. E o luto às vezes quer nos parar, a enfermidade quer nos parar, os medos querem nos parar. Mas se nós confiarmos em Deus, nós prosseguiremos firme naquilo que Ele prometeu para a gente. Então, eu fiz um pequeno vídeo para mostrar para vocês, falando justamente sobre espera. Que às vezes você está esperando em Deus, você é pequenininho ali, né? Você está esperando que vai acontecer um milagre, mas você não está pronto ainda. Aí com 8 aninhos, quando o pezinho dele já alcançava o pedal, Deus chamou. Então eu só quero que você entenda como que Deus trabalha nos detalhes.
E como o tempo de Deus nas nossas vidas é importante para que as coisas aconteçam. Eu lembro que a minha mãe dizia sempre: esse menino é um profeta de Deus. E assim aconteceu no tempo de Deus na vida dele. E ele tinha uma brincadeira quando criança, que era imitar o som da bateria. E a gente nem imaginava que aquilo já era um sinal do que viria pela frente. Então eu separei aqui um videozinho, vou pedir para a Cassia apagar a luz. Hã? Só essa eu acho que dá para o pessoal ver. Deixa eu ver mais para cá para ficar na frente. Eu acho que vai ter que apagar a outra para ficar melhor. Você apaga a outra, Cassia? Vai ficar melhor para enxergar. Isso, por favor. Toca a bateria, Matheus. Bateria. Orações são sementes, não deixe a dor te parar. Quem comprar e semear, com frutos voltará. Aleluia, aleluia. Toca a bateria, Matheus. Bateria. Amém, igreja? Obrigada. Então, desde pequenininho, igual eu falei do Felipe aquele dia, o Felipe veio até mim, subiu ao altar e foi para a bateria. Eu falei: esse menino vai ser músico. Ela falou: ele já veio, já entrou no ritmo. Você fala: não, toda criança gosta. Não é. A gente sabe. E o Mateus desde bebezinho. E hoje ele se transformou nesse músico da casa de Deus. Hoje ele prega no culto das crianças, ele serve a Deus. Porque ele foi uma semente. E essa música Dor e Milagre, ela foi muito difícil para todos nós. Por quê? Porque ela surgiu do luto. Todos nós sofremos muito com a perda. Ele também. Pela perda da avó, da presença da mãe, da família. Mas Deus falou ali com a gente: as orações são sementes. Então não deixe a dor te parar. Não deixe a dor, não deixe o desafio, não deixe a dificuldade te fazer parar de semear. Continua. Se posiciona como Davi fez ali por trás da copa das amoras, só esperando o estrondo da voz de Deus. Só esperando o sinal de Deus. Porque não há ferrolhos e não há portas que resistam. As nossas orações são sementes. Você que pode se colocar em pé, nós vamos orar e agradecer ao Senhor. Você vai entender que Deus, às vezes as coisas não acontecem no tempo que você espera. Mas quando a minha mãe orava pela minha cura, ela estava lançando uma semente para que eu acreditasse que Jesus verdadeiramente cura. E a dor, ela esconde o nosso ministério. As nossas dores escondem propósitos.
Onde nós somos feridos, Deus muitas vezes vai nos usar. Por isso, não deixe nada impedir a sua semeadura. Não deixe nada te impedir de caminhar. Não deixe nada te impedir de viver o propósito de Deus para a sua vida. Porque existe um tempo para as coisas acontecerem. Existe um tempo para Deus trabalhar. E esse tempo, enquanto você espera, Deus está agindo em seu favor. E tudo que ela semeou na minha vida floresceu. Assim como eu estou semeando na vida do meu filho. Eu não precisei tirar as minhas amígdalas. Eu não precisei fazer nada, porque Jesus me curou. Porque Jesus me livrou daquele mal que me perseguia. Que me perseguia na infância. Que me perseguia na adolescência. Deus me livrou. Porque o inimigo também sabia que um dia eu me levantaria para falar do amor de Deus. E uma doença às vezes nos impede. Não uma doença física talvez, mas uma doença espiritual. A apatia, o desânimo, a depressão, a falta de oração, a falta de comunhão com Deus. São coisas que calam a nossa voz. A decepção que nos impede de semear. As tristezas que nós vivemos que nos impedem de semear. Mas que você aprenda a louvar a Deus em toda circunstância. Tem pessoas aqui que vão ouvir essa semana o estrondo da Copa das Amoras, de algo que você tem pedido há muito tempo para Deus. Ele vai te dar um sinal. Ele vai te dar um sinal, porque Ele viu a sua oração. Ele viu o seu coração derramado na presença dEle. Oh, não há nada que resista ao poder de Deus. Por isso, coloca agora o seu coração. Coloca agora a sua vida. Coloca aquilo que está angustiando o seu coração, que está limitando a sua oração, que está te impedindo de caminhar, que está te impedindo de orar e viver o propósito de Deus para a sua vida. Deixa Deus arrancar. Espera. Em breve você vai ouvir o som do céu lutando pela sua casa. O som do céu. Oh Deus, ouça o clamor e a oração da tua igreja. Oh, em nome de Jesus, que você fale com o Senhor. Que você coloque a sua vida, que você coloque a sua casa, que você coloque a sua família diante do Senhor. Aleluia, porque é Ele quem cuida de você. É Ele quem cuida da sua casa. É Ele que cuida do propósito que Ele tem para a sua vida. Por isso louve, não deixe de semear. Não deixe a dor te parar. Não deixe o tempo da espera te fazer desanimar, mas fique firme naquilo que Deus te prometeu. E louve a Ele de todo o seu coração. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Vai semeando mesmo chorando, porque vai ter a volta, vai ter a volta, vai ter a volta em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, nós cremos em Ti, Senhor, no poder da Tua palavra, Deus. Por toda a minha vida, diga pra Ele: ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, diga:
posso ouvir a sua voz. Como que a voz dele diga: É mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e te leva pra onde? Diga. e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já venci tantos perigos, a sua voz me acalmou. Ele manda do céu, aleluia, diga. Tu dá ordem às estrelas e alcança seus limites. Aonde você está seguro, diga. Eu me sinto tão seguro Aonde declare. no teu colo altíssimo. Oh, diga. E não há ferrolhos, nem portas que fiquem diante da. Não há doenças, nem culpas Que fiquem. de pé diante de nós. Tempestade. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo. Declare, igreja, não. E não há ferrolhos Que se feche. que se fechem de da tua voz. Nem culpas. Nem Que fiquem. Que a tempestade diga. e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo. Mais uma vez, bem forte, diga, não há. E não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem.
profetizo em nome de Jesus o estrondo na copa das amoras. Eu profetizo o socorro de Deus para a sua vida. Eu profetizo o milagre de Deus. Eu profetizo porque na hora certa Davi foi vitorioso. Assim será na sua vida. Amém? E de todos aqueles que esperam em Deus. Amém?